O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre mulheres, trabalho e economia. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Estamos há 9 anos sem uma Conferência Nacional de Direitos Humanos e sem, portanto, debater de uma maneira sistêmica, nacional, política pública para proteção, promoção, difusão de direitos humanos, né? É uma conferência que envolve diversos atores, né? A sociedade civil organizada, movimentos sociais, grupos sociais vulnerabilizados, a exemplo de população negra, juventude negra, povos de terreiro, povos de comunidades tradicionais, povos originários, pessoas em situação de rua, povos ciganos, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, mulheres, feministas. Nós temos um rol, né, assim, enorme de atuação no campo dos direitos humanos, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos ele tem essa responsabilidade porque é a instância nacional que representa o conceito de participação social na construção da política de direitos humanos, né? Então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos hoje ele abriga a voz de diversas entidades da sociedade civil, mas também de entidades e pessoas do poder público que também compõem essa rede de promoção e proteção de direitos humanos. Então, também serão atores importantes da Conferência Nacional, também as entidades e pessoas, autoridades do poder público, defensoras e defensores de direitos humanos que estão nos territórios fazendo a atuação da defesa, então seja defensores públicos, membros do Ministério Público, seja outros profissionais que estão abrigados, né, do âmbito do Poder Executivo, dos estados, dos municípios e também do governo federal. De outro lado, nós temos também esse amplo guarda-chuva relacionado à participação social, que envolve as entidades da sociedade civil, movimentos sociais, os conselhos de direitos humanos estaduais, né, toda essa rede de conselhos também são integrantes desse sistema, né. Então, a conferência ela vem desses múltiplos atores, essas múltiplas bases, e o grande objetivo da conferência é justamente construir, né, o mote da conferência, da 13ª Conferência Nacional, é construir o Sistema Nacional de Direitos Humanos, né? Então, o objetivo é o enfrentamento aos retrocessos, mas também a construção do Sistema Nacional de Direitos Humanos para que políticas públicas de direitos humanos, com a representatividade devida, com a máxima participação social, seja realizada no âmbito dessa conferência. Sobre a organização da conferência, nós teremos 18 grupos de trabalho que debaterão os temas, né, 18 temas que estão distribuídos entre os 6 eixos da conferência. Nós fizemos uma consulta pública no começo do ano, né, e sempre imbuídos desse princípio da máxima participação social. E a consulta pública definiu os eixos e os sub-eixos temáticos que serão objeto de debate e construção, né, das políticas e das propostas no âmbito da conferência. Então, vou ler aqui para você
os eixos temáticos seguidos dos 3 subeixos que comporão esses 18 grupos de trabalho. São 18 salas que vão comportar os nossos delegados e também convidados e observadores que poderão acompanhar os debates dessas propostas. Então, o primeiro eixo é o eixo relacionado ao enfrentamento das violações e retrocessos. Dentro desse primeiro eixo, nós temos 3 subeixos. O eixo UGT, que será, vou chamar aqui de grupo de trabalho, né? Então, o grupo de trabalho número 1 vai tratar de trabalho, acesso à justiça e combate aos retrocessos. O grupo de trabalho número 2 vai tratar de enfrentamento das violações dos direitos contra grupos vulnerabilizados. Esse é um grupo bastante amplo, né? O grupo de trabalho número 3, ele vai tratar da segurança pública e enfrentamento à violência. O eixo número 2, já é o eixo voltado para a democracia e participação popular. Então, o grupo de trabalho número 4 trata de participação popular nos espaços públicos. O grupo de trabalho número 5 trata de memória, verdade e democracia. O grupo de trabalho número 6, educação e direitos humanos. Aí vamos para o eixo número 3, que é igualdade e justiça social. Grupo de trabalho 7, garantia de direitos para grupos discriminados. Grupo de trabalho 8, direitos sociais, e envolve aquele eixo que está na Constituição: educação, saúde, moradia, trabalho e transporte. E o grupo de trabalho número 9, políticas públicas e populações vulneráveis. E aí, já caminhando para o eixo número 4, que trata da justiça climática, meio ambiente e direitos humanos. O grupo de trabalho número 10 volta-se para a educação ambiental e justiça climática. O grupo de trabalho 11, sustentabilidade e transição ecológica. O grupo de trabalho 12, direito à terra, à água, ao território e ao meio ambiente. O eixo número 5 trata da proteção dos direitos humanos no contexto internacional, né, que é uma outra importante frente que nós temos no âmbito do sistema de direitos humanos, né? Então, o primeiro grupo de trabalho proposto é o grupo que vai tratar do Sistema Internacional de Direitos Humanos. O grupo de trabalho 14 é sobre a soberania, cooperação e integração solidária. O grupo de trabalho 15 trata dos direitos de imigração, refúgio e apatridia. E aí passamos para o último eixo, que é o último 6, que se volta para o fortalecimento da institucionalidade dos direitos humanos. E aí o grupo de trabalho número 16 é um Sistema Nacional de Direitos Humanos, que é esse grande mote da conferência, né, para a construção e debate desse Sistema Nacional de maneira institucionalizada. E o grupo de trabalho número 17 trata do fortalecimento dos conselhos de direitos. E, por fim, o grupo de trabalho 18, que trata dos fundos e recursos, né, os fundos e recursos orçamentários para garantir a atuação das instituições que estão envolvidas no sistema de proteção e promoção dos direitos humanos. Não existe um saber universal. Quando você, assim, não sei se todo mundo teve a oportunidade de visitar a Câmara ou o Senado, mas a hora que a gente entra naquele espaço, você vai vendo pessoas e vai vendo pessoas. Normalmente são homens, e aí determinados lugares, né? Você vai ver a maioria das assessorias negras são de parlamentares negros e a maioria das assessorias mulheres que não são secretárias. E aí a gente tem que fazer esse recorte, porque a maioria das mulheres hoje da Câmara fazem serviços administrativos. As articuladoras políticas, tanto no Congresso ou quanto dentro dos territórios, são particularmente, majoritariamente por homens. Então, quando uma mulher adentra ao processo legislativo como mandatária, normalmente ela se cerca por outras mulheres por entender as suas pautas e até mesmo uma visão política, que a política pública ela tem que chegar na ponta e para aquelas pessoas que devem ter o acesso. E na grande maioria hoje, o SUS, a maioria de atendimentos são de mulheres e mulheres periféricas. Então, quando as nossas parlamentares, e hoje a gente tem a maior bancada de parlamentares do PT, essas políticas públicas, elas estão sendo voltadas para essas mulheres. Quando a gente dá uma rodada pelo Congresso, né, a gente vê que a maioria das pessoas que se encontram naqueles espaços são pessoas hegemônicas, né, que seria um homem cis, branco. Então, é um padrão, assim, que a gente vê que os espaços de poder ainda concentram determinados tipos de pessoas. Mas eu não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre
quem deveria estar, quem não deveria estar nesses espaços. Porque, historicamente, a gente sabe que viemos de uma cultura de 300 anos de escravidão, 300 anos de mão de obra por pessoas que foram escravizadas. Então a gente não pode dizer que não construímos esse Brasil e simplesmente negar esses espaços é ainda mais forte, é falar que as estruturas sociais elas ainda deveriam continuar as mesmas, né? E as nossas parlamentares hoje temos a maior bancada de mulheres na Câmara. Então, isso é histórico, e é pensar também que essa maioria de bancadas na Câmara tem muito a ver com as cotas de gênero no processo eleitoral. E a gente não devemos perdê-las, né? Então, a gente fala assim, que cotas não é só a questão racial. Então, as cotas, em vários momentos sociais, elas são importantes. E também não tivemos só cota também agora para gênero ou raça, a gente também teve cota para gente branca, e eu acho que muita gente não sabe que isso existiu no nosso Brasil, e até mesmo para pessoas ricas, né? E aí a gente fala para construir uma cultura antirracista, a gente deve reconhecer que as desigualdades existem como parte da estrutura, e quando pautamos políticas públicas, elas têm que ter o recorte de gênero e cor. Quando defendemos o direito da trabalhadora, quando damos visibilidade às nossas intelectualidades e quando ocupamos espaços historicamente negados a nós. Eu sou historiadora, né? Então, tipo, é vivenciar a história do Brasil, assim, é sentir o cheiro, viver, e aí, tipo assim, é um misto de várias emoções. Tem dias que eu saio daquele lugar arrasado. Sim, a última vez que eu falei assim, não quero mais voltar. E aí foram o dia que a gente fez uma votação, e aí eu presenciei as deputadas por mais de 8 horas defendendo o PL da pedofilia. E aí eu ouvi homens falando sobre nós, mulheres, como nós deveríamos nos comportar. E aí, tipo assim, a gente lê muita coisa, a gente teoriza muita coisa. E aí, em alguns espaços fora do microfone, as violências que as mulheres, naquele momento, as parlamentares sofreram, e isso, assim, é cotidiano, né? É muito doloroso mesmo. Mas aí eu fico assim, a gente fui para terapia, conversei com algumas amigas, e essa vivência não é só minha, né? E é resistência dentro daquele espaço, porque eles querem nos amedrontar, eles querem que a gente não esteja naqueles lugares, eles querem controlar os nossos corpos e até mesmo o que a gente pensa. O feminismo, e por isso citei a Boa Morte, a luta das mulheres, ela é a luta por sobrevivência, é uma luta de resistência, e está inserida na história. E foi possível, seja na Revolta dos Búzios, na Revolta dos Malês, que a gente teve mulheres como cumprindo papéis centrais com muito protagonismo, seja no que a gente tem hoje de fazer o debate da política, de participar da política, de conseguir avançar, por exemplo, nessa agenda desse último período agora, que é com o governo Lula, de tentativa justamente de dar conta, né, de reorganizar o que foi essas grandes perdas que a gente sofreu aí no golpe. Então a gente precisa reorganizar a garantia de direitos, né, a proteção social, e pensar os novos passos que a gente tem que dar na sociedade, porque se o Bolsa Família foi uma revolução na vida das mulheres pobres, majoritariamente negras, a gente tem que dar um outro salto, né? E aí não tem como não falar da segurança pública, porque isso adoece as nossas companheiras. Não tem uma mãe que durma em paz sabendo que seu filho ou sua filha está em risco, que seu território é um território deflagrado. Então, quais são as nossas estratégias também? E assim, trazendo demandas urgentes que estão na ordem do dia da vida das mulheres. Mas quais as nossas estratégias para conseguir superá-las? Então, seja do ponto de vista de uma segurança pública cidadã, com controle social, que a gente consiga romper as marcas, né, tão enraizadas sobre a proteção da propriedade privada, por um lado, e até hoje uma visão sobre corpos negros, que são corpos a serem descartados. Isso justamente por isso tão importante falar da
nossa formação, porque é isso que reflete até hoje em determinadas ações e ações do Estado. Então, para a população negra, para as mulheres negras, que são, em sua maioria, as chefes de família, né, que garantem o sustento das suas famílias, que dão conta dos seus mais velhos e dos mais novos, que estão em trabalhos mais precarizados. A gente, por exemplo, na questão do trabalho, a gente tem a CLT, mas as empregadas domésticas só vieram ser reconhecidas em 2015, né, com Dilma, 2015, se eu não me engano. Então, a gente está muitos séculos atrás no que tange, né, no que tem a perspectiva dos direitos, né, da construção de uma cidadania plena. E aí, pensar esses caminhos significa trazer assuntos indigestos para a mesa, mas também conseguir construir junto os caminhos da superação. E aí, na política do cuidado, por exemplo, para a questão das mulheres, é, geralmente é isso, né? As mais velhas cuidam fora de casa, e foi essa a história de várias mulheres negras que foram empregadas domésticas para outras poderem apresentar seu mestrado, seu doutorado, conseguir e criaram os filhos delas, enquanto ninguém criava seus filhos. E isso só vai ser superado com a gente rompendo os ciclos da pobreza, rompendo essa herança, né, de desigualdade, e aí construir essas pontes, esses caminhos passa por educação, passa e a educação do ponto de vista tanto de nos dar quanto de ter equipamentos que nos deem condições, né, do cuidado também, porque a educação ela entra nesse campo, grande campo da política de cuidados, porque se a gente tem educação em tempo integral, significa que essa mulher vai conseguir trabalhar e vai conseguir também ter outras possibilidades, e não ter que ficar em casa até com os meninos, né, aos 4, 5 anos de idade ainda, porque não tem acesso à creche pública ou à escola em tempo integral, que dê conta dela ter uma jornada de fato e que essas crianças não estejam expostas, né, às diversas mazelas que estão nos seus territórios. Primeiro, reconhecer e valorizar esse trabalho, reduzir o tempo com esse trabalho, então a gente distribuindo melhor esse trabalho e, ao mesmo tempo, fazendo uma reparação histórica já que a maioria das pessoas, né, que vivem desse trabalho são exatamente as mulheres, em especial as mulheres negras do nosso país. Então, a nossa lei, a Lei 15.069, ela trata exatamente dessa centralidade, que cuidar é uma política pública, é fundamental para a sustentabilidade da vida humana e é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. A gente tem algumas ações que eu não vou poder detalhar com força para você, porque nós vamos estar, inclusive, deixar um convite aí para todo mundo, na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, a gente vai estar lançando a portaria interministerial com o Plano Nacional de Cuidados e também lançando e a palavra, mas lançando o nosso comitê gestor estratégico que tem uma participação instalando o comitê gestor estratégico, que é um comitê que tem a participação governamental, mas também tem a participação da sociedade civil. Esse comitê estratégico ele vai ter a tarefa de monitorar o plano, as ações, inclusive a possibilidade de que esse próprio comitê possa atualizar esse plano de cuidado. Então, o plano ele contém mais de 80 ações distribuído de forma, né? A gente está trabalhando com 5 eixos estratégicos do nosso plano. Ele vai ter, como eu falei para vocês, o envolvimento de mais de 20 ministérios na construção de todo esse processo. Então, todos os ministérios vão poder, né, estão com ações dentro do plano, vão poder executar as suas ações e também a gente trabalhou nessa perspectiva de que a gente pudesse, ao mesmo tempo, garantir direito para quem
necessita de cuidado, mas também garantir direitos para quem cuida. Então, e aí, historicamente, são as mulheres que vivem, né, do trabalho de cuidado, seja remunerado e não remunerado, como eu já falei para vocês. Então, a gente vai ter 79 ações que compõem o nosso plano, são mais de quase 250 entregas e vai ter um investimento de 24, mais de 24 bilhões até 2027. Então, eu não vou aqui poder adiantar para você todas as ações, mas a gente vai estar aí na próxima segunda-feira, depois do lançamento das ações do plano e da portaria, né, que institui aí o nosso comitê gestor, aí todo mundo vai poder ter acesso ao plano, inclusive o detalhamento do que são as ações dentro do plano. Mas é fundamental dizer que, no caso nosso aqui do Ministério das Mulheres, a gente tem trabalhado muito com a perspectiva de que a gente possa atuar exatamente para garantir direitos para as mulheres, já que nós somos a maioria de quem cuida no nosso país. Então, é fundamental que a gente possa garantir direito para as mulheres, tanto no trabalho remunerado como no trabalho não remunerado. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado com algumas ações estratégicas. Uma delas são as lavanderias coletivas. Então, a gente fez um edital em 2023, onde estados e municípios participaram desse edital, e também uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos estar instalando lavanderias nas comunidades rurais.